Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora é noite pra mim, 7 horas mais ou menos. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre um tema que eu acho interessante. Normalmente a gente vai ensinar os conceitos, vocês viram muitos conceitos aqui, ou como usar alguma ferramenta específica como o NEPS. Em geral a gente mostrou muito isso, não mostrou outras coisas. Mas existem várias partes da UBI que não são exatamente conceitos. Não é só, como é que eu programo um loop? Como que eu escrevo uma estrutura de decisão? Não é só isso. Envolve outras coisas e eu quero mostrar um aqui, que vai ser interpretação e também alguns outros problemas que podem acontecer quando você está resolvendo a questão. Enfim, vou contar uma história pra vocês. Vamos dizer que você tá aí um dia, você diz, não, vou resolver umas questões da UBI hoje. Hoje é o dia. Aí você vai lá, vou resolver uma questão. Aí você vê a questão concurso, que tá lá no NEPS, mas ela também é uma questão do ano passado com a UBI. Enfim, você diz, essa parece legal, vamos ver essa questão. Ok, vamos lá. Cláudia trabalha na UBI, Organização dos Bons Informáticos, que recentemente realizou um concurso para contratar novos funcionários. Agora, Cláudia tem a tarefa de determinar a nota de corte para o concurso. Chamamos de nota de corte a nota mínima necessária para ser aprovado no concurso. Ou seja, se a nota de corte do concurso for C, então todos os participantes com uma nota maior ou igual a C serão aprovados no concurso e todos com nota menor que C serão reprovados. Seu chefe pediu para que Cláudia aprove no mínimo K candidatos do concurso para a próxima fase. Mas ela também não quer que a nota de corte seja muito baixa. Por isso, Cláudia decidiu que a nota de corte será a maior nota C, que faz com que o mínimo K de candidatos sejam aprovados. Sua tarefa é, dados os números N de candidatos, as notas A1, A2 até a N dos candidatos e a quantidade mínima de aprovados K, diga qual deve ser a maior nota de corte C para que pelo menos K candidatos sejam aprovados. Avancei demais? Ok. A primeira linha contém os números inteiros N e K, representando respectivamente o número de participantes e o número mínimo de candidatos a serem aprovados. A segunda linha contém N inteiros AI, representando as notas dos participantes. Ok. Seu programa deve imprimir uma linha contendo o único inteiro C, que é aquela nota lá. Aí tem umas restrições aqui. Ok. Isso aí. Ok, o que a gente acabou de ler? O que é pra fazer aqui? Porque. Por onde eu começo? Eu coloco. Talvez você tenha entendido o que a questão quis perguntar aqui. Mas pode acontecer de você não entender. Essa questão aqui foi uma que. Da primeira fase da UBI do ano passado. E se você for no NEPS e procurar essa questão, ela é difícil, ela é no nível difícil. Não aparece aqui, mas ela é do nível difícil. Eu olhei. Porque ela não é fácil. Ela envolve várias coisinhas e muitas vezes esses usos de N, K, C, A1, AI fica um pouco confuso o que a questão quer fazer. Ok, questões são difíceis. Você tem que entender isso. A maioria dessas questões, as do NEP são bem claras no que quer, elas são bem objetivas, mas a UBI ela deixa um pouquinho mais ofuscado o que quer. A gente tem que tentar entender o problema para resolver primeiro. Não dá em nada se a gente tentar começar a resolver sem entender o que a gente está tentando resolver. Então, muitas vezes a gente não entende o problema bastante para conseguir resolver. Isso já aconteceu comigo. Eu já cometi alguns erros na UBI porque eu não li a questão direito, eu não sabia exatamente qual era o problema. E se soubermos o que estamos resolvendo, fica mais fácil de resolver. Eu posso garantir. Enfim, aí aqui algumas dicas que vocês podem usar para resolver. Tente entender o problema que está sendo resolvido. É o que eu já disse. E se você continua em dúvida, comece tentando pegar logo a entrada e reimprimindo.
para entender exatamente o que você está fazendo. Outra dica, isso aqui é uma dica muito boa para a prova, beba água, por favor. Ajuda bastante, eu posso garantir. Eu consegui a nota máxima da UBI na primeira fase ano passado. Eu posso garantir, aquela garrafa d'água me ajudou bastante. Tenta escrever no papel ou faça o seu código. Eu não sei se a gente vai ter acesso a papel na prova. Se puder, eu vou ver se eu entrego um papel e um lápis. E aí você pode tentar escrever e tentar entender o problema. Vamos tentar fazer algo assim? Se a gente olhar para a questão, ela diz que a gente vai pegar algumas entradas, né? O número, que número de candidatos e a quantidade de candidatos mínima. A quantidade de candidatos mínima. E aí a gente tem que retornar a nota. Ok, então se a gente parar para pensar, o que a gente está recebendo é algumas notas, e é a quantidade de notas, mas isso aí não vai ser necessário, talvez. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. E a quantidade mínima de participantes. Ok, como que a gente consegue saber qual é a quantidade mínima? Bom, ela quer 3 participantes, então a gente vai pegar a maior nota, 30, e aí já é 1. A segunda maior nota é um 20, esse 20 aqui, vamos dizer. Eu vou ir marcando aqui. Essa aqui, primeiramente. Aí depois essa aqui, já são 2 notas. E aí essa aqui. 3 notas, conseguimos as 3 pessoas. Se a gente for pegar uma nota mínima, vai ser 20. E aí se a gente olhar aqui na questão, 20 é o correto. Eu peguei esse exemplo 3 aqui. Então beleza, então a gente já viu que realmente é isso. A nota 20 seria a nota mínima para conseguir pelo menos 3. Quantas pessoas vão passar assim? 4. Mas não tem muito o que fazer. Ou a gente passa só uma pessoa, ou logo essas 4. Ou 5, se a gente colocar 10. Mas eu acho que o nosso chefe não vai querer 10. Então beleza, então a gente pega a maior nota e vai contando. Da maior nota para menor. Foi isso que a gente fez, né? A gente pegou a maior nota, depois foi para as menores notas. E assim por diante. A gente não foi direto para 10 porque 10 não é a próxima maior nota. A gente ainda tinha 2 20 antes desse 10. Então o que a gente precisa fazer, e eu acho que ficou claro, é que a gente precisa dessa lista em ordem. Em ordem de maior para menor. E aí a gente consegue saber quantas... A gente consegue contar a quantidade de pessoas mais fácil. Então, a gente precisa de alguma forma... A gente precisaria de alguma forma, tipo, ter a lista em ordem de menor para maior. Que eu tenho aqui. Enfim, então a gente tem que transformar essa aqui nessa lista aqui. Por que tá vermelho? Ok. Enfim, a gente tem que transformar essa lista aqui desorganizada em uma lista organizada. E aí, com essa lista organizada, a gente vai contar até o terceiro participante. Então, a gente vai pegar o terceiro participante aqui, nessa lista. Pronto. E aí, esse terceiro participante vai ter a nota mínima. Pronto. E aí, nesse caso, o terceiro participante é esse 20 aqui. Pronto. Bingo, achamos a nossa nota. Não foi muito difícil. Achamos nossa nota e deu tudo certo. Ok. Então, o passo é, a gente vai organizar essa lista em ordem alfabética, ou em ordem de maior para menor. Depois a gente vai pegar o terceiro valor, e aí lembrem que já começa em 0, vai ter que ser esse 3 menos 1, porque aí vira 2, né? E aí a gente acessa esse valor e essa aí vai ser a nossa nota mínima. Ok. Então a gente conseguiu entender qual era o problema que a gente está tentando resolver e a gente pensou em uma técnica para resolver. Vamos tentar fazer. Ok, então a primeira coisa que a gente vai ter que pegar aqui como entrada são 2 números. A gente vai pegar N e K, né? Então, vamos fazer assim. A gente vai pegar essa primeira linha. Ela vai ser igual a uma entrada. Só assim, por enquanto. E a gente vai fazer assim, ó. NK vai ser uma lista vazia, por enquanto. Não se preocupem, daqui a pouco vai ficar claro o que eu tô fazendo. A gente vai usar aquela técnica de retirar os valores usando o split, que a gente viu na aula passada. Então, para cada... Eu não me lembro qual valor que eu tinha colocado aqui. Deixa eu ver. Ok, não.
eu coloquei para cada número em nessa primeira linha. Aí a gente vai, e aí a gente tem que rodar o split, né, para separar. Então para cada linha, para cada valor nessa primeira linha, a gente vai fazer assim, nk.append. E a gente vai adicionar int, porque a gente quer transformar no número inteiro. Ok. E aí, só um truquezinho interessante, se a gente quiser fazer uma variável, atribuir dois valores direto, a gente pode fazer assim, n, k, vai ser igual a nk. E ele vai desconstruir nk, vai retirar os valores dentro dessa lista e colocar em nk, na variável n e na variável k. Agora, se a gente tivesse três valores, o que ia acontecer? Ia crashar. Se a gente quer colocar três valores, então a gente teria que ter um outro valor aqui para poder separar. Mas a gente sabe que vai ter só dois, então dá certo. E aí agora a gente vai ter algumas notas, né? Então, notas, que também vai ser uma lista vazia. A gente pode fazer assim. Para cada... TXT, vamos ser para texto em input split. E eu tô fazendo um pouquinho diferente da forma que a gente fez. A gente tinha colocado em um variável, né, a linha input, e aí depois chamado split não, né? Vocês podem só fazer isso direto. A gente poderia ter feito isso aqui. Só ter colocado ao invés de primeira linha, colocado aqui já input. Poderíamos. Eu não fiz para ficar um pouquinho mais, para mostrar esses dois casos. E a gente vai fazer notas append, e vai ser int, porque a gente quer transformar inteiro esse texto. E aí você vai ver que aqui eu chamei de num, o que pode ficar um pouco confuso, já que ele ainda não é um número, isso aqui ainda é um string. Mas aí depois que a gente transforma em int, vai virar uma lista de inteiros. Enfim. Pronto. Então a gente já tem as notas em uma lista. E a gente já tem n e k. Era k, né? Acho que era. Enfim. Aí aqui, o código que a gente tinha feito é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo. E aí agora a gente tem que organizar essa lista em ordem. Eu mostrei aí pra vocês como é que ficaria. Não é muito difícil. A gente só precisa usar um dos métodos que a gente tinha visto. Notas.sort. Sort vai organizar a lista, mas ele vai organizar a lista de menor para maior. A gente quer de maior para menor. Então, a gente tem um problema. A gente tem que, tipo, inverter a lista. E a gente também viu esse método. Aqui vai ser notas.reverse. Pronto. E aí ele vai reverter a lista. Ok. Tudo certo. Então, o que a gente faz agora? Bom, a gente tem que imprimir, né, o valor que a gente quer. Que no caso vai ser notas na posição K, porque a gente quer a nota do participante K. Mas a gente sabe que a indexação começa em 0, então a gente tem que subtrair em 1. Pronto. Esse aqui é a solução inteira para a questão. Acabou. Então, K-1 porque começa em 0 e não por outros motivos. Enfim, é isso. E aí eu repasso tudo que eu tinha dito. Lembre, você às vezes vai travar numa questão. Tente dar uma pausa, beber água. Se você quiser usar o ChatGPT para entender a questão e tal, diga para ele, ó, eu não quero que você me entregue a resposta, mas por que caminho eu deveria ir para encontrar a resposta? Não peça para ele a resposta, por favor. Você não vai aprender nada com isso. Mas se você for e tentar entender o que ele está dizendo e tal, tentar solucionar isso aí, talvez ajude. Deixe-me mostrar aqui. Se eu abrir aqui... porque não vou abrir... Eu vou abrir o ChatGPT. E aí vamos dizer que eu abro aqui o ChatGPT e peço para ele a... Eu pergunto para ele sobre essa pergunta. Eu vou copiar tudo isso aqui. Até esses exemplos de entrada, né? Por que não? E aí eu vou
enviar para ele. Ok, não formatou direito. Eu vou retirar os exemplos de entrada, fica mais fácil. Enfim. E eu vou retirar essas restrições porque elas também não ficaram formatadas direito. E é aqui só pra... Ok, e aí, depois de enviar a questão, você pode dizer, eu não quero a resposta, mas você poderia me ajudar a entender como eu chego a ela? Ok, claro, ok, e aí ele vai passar algumas informações, então vamos lá. Então, entenda o que significa nota de corte. E ele vai explicar algumas coisinhas. Então, eu recomendo você vá lendo cada um e tente ver se você já consegue chegar numa resposta. Porque às vezes você vai conseguir chegar numa resposta sem precisar ver tudo. Então, vamos lá. Vamos tentar ler o que ele está dizendo. A nota de corte C é um valor tal que todos os candidatos com nota maior que C estão aprovados, maior ou igual a C. Então, se tivermos essas notas, escolhermos 70, os aprovados seriam os que tiraram 70, 80 e 90. Ou seja, 3 candidatos. Ok. Então 90 passa, 80 passa, 70 passa, 60 não passa e 50 não passa. Você quer a maior nota de corte possível, mas ainda garantir que pelo menos K candidatos sejam aprovados. Ok. Então a ideia é ordenar as notas em ordem decrescente, de maior para menor, e pegar a nota da posição késima na lista ordenada. E essa será a cota de corte. E aí, se você fica confuso, você pode pedir para ele explicar alguma parte. Ele já explicou aqui. Ao ordenar as notas de maior para menor, os K primeiros candidatos são os melhores, correto? A nota do késimo candidato é o maior valor C, tal que pelo menos K pessoas tenham a nota maior ou igual a C. E aí aqui um exemplo prático de como funciona, é aquele lá. E aí, aqui um resumo do que você precisa fazer. Você pode ordenar em ordem decrescente, pegar a nota que está na posição K-1, e essa aí vai ser a nota. Ok. E aí, se eu perguntasse para ele, faça uma solução em Python. Aqui. E aí você vai ver que ele está usando algumas coisas um pouquinho diferentes para conseguir NK. Esse map, ele é um pouquinho diferente do que a gente tinha visto, né? Mas é uma forma mais rápida de escrever o que a gente tinha escrito, mas a gente não entende exatamente como o map funciona, então eu vou deixar sem isso por enquanto, a gente não vai aprender assim. E a gente pode dizer literalmente reverse igual a true quando a gente for organizar. E a nota de corte aqui, literalmente é aquela mesma coisa que a gente já viu. Enfim. E aí você pode pedir para ele fazer em outra questão, então em outra linguagem, se você quiser aprender, de exemplo, você está aprendendo C++ ou C, então poderia traduzir para C. E aí ele vai agora resolver isso aí em C. Então esse aqui compara dois valores. Então, eu esqueci que em C você não tem tanta coisa de organização. E aí ele tá tendo que reorganizar as coisas aqui. Enfim. Tem. O que sorte ele organiza, ok. Enfim. Mas se eu pegar e em C++, vai ficar um pouquinho mais tranquilo. Ok, enfim. O bicho decidiu me travar. Bom, eu queria deixar claro que você pode usar ferramentas como ChatGPT para estudar para o BI. Relembrando, na prova vocês não vão ter acesso a ChatGPT ou qualquer uma dessas ferramentas que vocês podem usar para trapacear. Por quê? Porque a própria prova pede que não faça. E eu digo claramente, você não está aprendendo nada se você está roubando a resposta de outro local. A Olimpíada é para você aprender essas coisas, aprender a resolver problemas. Então, tentar só pegar a resposta de outro lugar, você não tá aprendendo nada, você não tá conseguindo nada com isso, sabe? Enfim, só uma informação que eu acho que é importante dizer, porque muitas vezes as pessoas elas só pegam pela internet a resposta e
acham que estão ganhando alguma coisa com isso. Enfim, é isso que a gente ia ver hoje. Honestamente, era só isso mesmo, mostrar uma questão um pouquinho mais complexa, mostrar resolvendo e mostrar que a gente consegue sim fazer algo legal com ela. Enfim, essa aqui vai ser a última aula antes da UBI. Após a UBI, eu vou ver se eu consigo mandar a resolução das questões da própria UBI para os 2 níveis que a gente vai fazer. Vocês do primeiro ano vão fazer nível 1, o pessoal do segundo e terceiro vão fazer o nível 2. E pronto, a gente vai se inscrever, fazer a prova, dá tudo certo. Ok. E aí depois dessa prova a gente resolve e eu vou continuar mandando aulas sobre outros assuntos ou ensinando algumas coisas a mais, tipo aquele map que eu mostrei, que o ChatGPT mostrou, compreensão de lista, que é outra forma de fazer aquilo, que talvez seja mais clara, não sei. Enfim, eu vou mostrar várias formas de você fazer essas coisas que a gente já tá fazendo e talvez fazer melhor. Bom, é isso que eu queria mostrar. E então, boa sorte na prova e até a próxima.